Olá, prezadas, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo um dia bom, uma tarde boa, uma noite boa, dependendo do momento que estiverem escutando, assistindo. Meu nome é Pamela, sou advogada, sou mestranda em saúde coletiva e hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema bastante importante relacionado com a trajetória, né, de conversas que estamos tendo no projeto Alma de Mulher. O papo de hoje se refere ao Estado brasileiro e formação dos nossos direitos, porque esse assunto está intimamente relacionado com mulheres e cidadania, e a nossa busca por direitos e a nossa busca por respeito aos direitos, né? Então, entender como o sistema funciona nos permite também nos empoderarmos, buscarmos formas efetivas, né, de garantir os direitos que já existem e buscar outros direitos que ainda precisamos conquistar oficialmente, né? Então, o que vamos falar hoje? Alguns dados sobre quem nos representa e o motivo disso ser importante, entes federativos, que a gente vai aprender o que é, e os três poderes, também vamos falar um pouco. Para início, então, vamos falar um pouquinho sobre dados. Eu trouxe aqui uma imagem de um projeto do qual eu fiz parte, chamado Escuta Candidata, em que discutimos a presença de mulheres, né, nos espaços de poder dentro da política nacional. E aqui vamos falar um pouquinho sobre como é que é a participação das mulheres na política a partir dos números. Então, 53% das mulheres, as mulheres, na verdade, representam 53% dos 150 milhões de eleitores no Brasil. Então, nós somos uma maioria de eleitoras, porém, uma minoria nos cargos de representação. Atualmente, a cidade de Palmas, Tocantins, é a única capital brasileira liderada por uma mulher prefeita no Brasil. E já com relação às câmaras municipais, que a gente também vai entender um pouco o que elas fazem, o que são, foram mais de 9 mil vereadoras eleitas, contudo, isso representou só 16% do total de vereadores e vereadoras eleitas, né? Então, a maioria continua sendo esmagadoramente de homens. E nos últimos 195 anos, a Câmara dos Deputados, que também nós vamos aprender qual que é a sua função, né, o que se faz por lá, a Câmara dos Deputados teve mais de 7 mil deputados, incluindo suplentes. E as mulheres conquistaram o direito de serem eleitas apenas em 1933. E desde então a gente só teve 266 cadeiras nesses quase 90 anos, né? Então é muito importante a gente entender que quando nós falamos sobre minoria na representação política, é realmente um número bastante baixo, considerando que nós somos maioria de eleitoras. Nas eleições municipais de 2020, 666 mulheres foram eleitas para comandar prefeituras, entre um total de mais de 5 mil, né? Então, isso significa apenas 12%. E no último mapa global de mulheres na política, elaborado pela Organização das Nações Unidas, a gente também teve uma avaliação da política, né, por parte desse órgão, e o Brasil ficou bem no final da lista, na posição 142, dentre 191 nações, pensando, né, a participação de mulheres na política. E o que significa essa baixa representação, né? E isso tem algum efeito para a gente? Então, mulheres em espaços de poder podem representar os interesses femininos em decisões importantes. A gente consegue usar a nossa voz nesses espaços para defender, né, os nossos direitos, interesses, explicar o quanto às vezes eles são diferentes da experiência masculina, né, pensando em vida em sociedade. E se nós temos uma esmagadora maioria de homens, são o que eles decidem sobre esses temas que dizem respeito à vida das mulheres, são eles que vão definir, né, como as coisas vão acontecer, quais leis vão ser aprovadas, quais políticas vão ter mais importância, e muitas vezes esses temas têm um recorte de gênero bastante evidente, como, por exemplo, em políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e sexual, normas e diretrizes sobre parto e puerpério, violência obstétrica, aborto, e outros aspectos importantes sobre a saúde das mulheres, assédio moral e sexual no trabalho,
violência no transporte público, creche, saúde materno-infantil, aposentadoria de donas de casa. Então, as mulheres, quando a gente está diante de uma circunstância em que vão ser tomadas decisões que vão afetar todas, né? Elas não estão ali em número suficiente para fazer valer o seu voto, né? Porque existe também o sistema de voto dentro desses espaços de poder. Então, se a maioria é ocupada por homens, muitas vezes eles não vão ter pessoalmente essas experiências que são importantes para entender o que é prioritário, o que é relevante, né, na vivência de uma mulher, especialmente quando a gente está falando sobre circunstâncias que a experiência masculina ela não vai estar presente mesmo. E esses são alguns temas com recorte de gênero. Contudo, a nossa vivência ela precisa ser considerada em qualquer debate, mesmo aqueles que não afetam somente as mulheres. Então, vamos pensar um pouco sobre o nosso futuro? O sistema ele segue sendo pensado e administrado por um grupo bastante específico de pessoas, em sua maioria branca, masculina, cisgênera, né? Então, uma pessoa que se identifica com o gênero ao qual foi atribuído no nascimento, uma pessoa hétera, normalmente rica também, né, de boas condições financeiras, que mora em regiões centrais. Então, quando a gente pensa em quais leis estão sendo promulgadas, quando a gente pensa quais políticas estão sendo criadas, né, quais interesses estão sendo defendidos, normalmente é com base, né, nesse perfil de pessoa que é quem detém o poder e que costuma pensar sobre a sua realidade, sobre as suas perspectivas e desconhecer os desafios, as necessidades de outros grupos, né, que também precisam ser levados em conta quando falamos em administração pública. Isso, então, reflete diretamente em como o sistema político funciona, já que, historicamente, sempre foram essas pessoas que ocuparam os espaços de poder. Então, se o espaço político é um dos grandes lugares em que essas decisões são tomadas e que mudam o curso do país e da nossa história, essa trajetória ela não será modificada se sempre as mesmas pessoas ocuparem esses espaços e sempre forem as mesmas vozes, os mesmos interesses, as mesmas visões de mundo, já que outras vivências vão ser relevantes para poder falar, olha, as coisas sempre funcionaram desse jeito, mas esse grupo aqui não está sendo representado, não está tendo, né, a sua experiência validada. Por que a gente não faz uma política assim, ou assado, ou pensa nesse detalhe? Isso só vai acontecer realmente quando tivermos mais vozes ocupando esses lugares que, como a gente já acabou de falar, historicamente foram um pouco diversos e continuam um pouco diversos. Então, acho que o primeiro passo é entendermos que é possível um país diferente, né? E especialmente um país diferente para todas. Então, o poder ele é exercido com base nos interesses de quem o detém. Às vezes esses interesses eles são pessoais, às vezes esses interesses vão pensar, né, sobre a perspectiva de outros grupos, mas na maioria das vezes as pessoas que estão ali pensam com base na sua realidade, com a sua experiência de vida. Enquanto as mesmas pessoas concentram esse poder, não haverá lugar para que os outros interesses de outros grupos também sejam defendidos, sejam ocupados, sejam essa luta aconteça no processo de tomada de decisão. Então, quando falamos a palavra mulher, a gente também precisa lembrar que já ser mulher já é uma categoria muito diversa, né? Então, a gente não pode aceitar que somente mulheres brancas e de classe média ocupem esses espaços. E se pensarmos no termo mulher como uma categoria única, também criaremos uma armadilha onde prevalecerão os interesses daquelas que já possuem posições de privilégio, sendo elas mulheres cis, mulheres héteras, brancas de classe média, mulheres ricas, que de alguma maneira já estão ocupando, mesmo que de maneira bastante inicial, esses espaços de decisão. Voltando a gravar. Por isso, nós não podemos esquecer que a nossa estrutura política é resultado
A nossa estrutura política é um resultado do nosso passado colonial escravocrata, em que essas instituições começaram a ser introduzidas no nosso território com a invasão, né, dos portugueses, e que trouxeram um modelo europeu de organização política, de cultura, o que acabou dizimando, destruindo, né, todo uma história, né, e uma série de organizações, culturas, maneiras de pensar que já existiam aqui no nosso território atual, né, que hoje chama Brasil, mas que antes era dividido por vários povos originários que viviam aqui e que tinham outras maneiras de se organizar. Então, o modelo que foi adotado e que é adotado até hoje é um modelo baseado, né, no que já vinha acontecendo na Europa e que chegou aqui por meio das invasões, né? Que na escola, antigamente, a gente aprendia como descobrimento, mas esse espaço aqui já tinha sido descoberto, já existiam pessoas morando aqui, né? Então, o que ocorreu, na verdade, foi uma invasão e não uma descoberta, já que essas pessoas que estavam aqui, os povos originários, já sabiam da existência e moravam aqui, e tinham suas terras, suas formas de viver, suas organizações. A partir dessa invasão, então, ocorrem várias mudanças, como a vinda da família real portuguesa, a independência do Brasil, a proclamação da República, a abolição formal da escravidão, e tudo isso contribuiu e interferiu para que o nosso sistema seja o que ele é hoje. Então, não podemos esquecer que temos resquícios desse passado, e que não é um passado tão longo e também não são tão resquícios, né? Seria um funcionamento dos sistemas que age de maneira racista, machista, elitista, que reproduz, né, que reproduz no sistema formal, né, nas instituições, o que a gente já vê acontecendo na própria sociedade e que, infelizmente, atravessa, né, a própria estrutura do Estado. Então, o começo do Estado brasileiro não foi idealizado para beneficiar grupos socialmente minorizados, né? Esse Estado ele foi criado como um poder para centralizar o controle sobre um território, né? Pensando em como tornar aquele grupo de pessoas que invadiu esse espaço mais rica, né? Tivesse mais influência. E aí, conforme os anos foram passando, ocorreram lutas para que outros direitos fossem reconhecidos, e aí a gente pode falar de diversos movimentos na história do Brasil que tentaram questionar, né, essa maneira de organizar o Estado brasileiro para que ele olhasse também para outros grupos que não os grandes detentores de terra, né, ou as pessoas que vieram junto com os portugueses para o que depois foi chamado de Brasil. Então, a luta por esse espaço, ela vem provocando diversas formas de violência contra as pessoas que decidem romper com esse ciclo e ocupar esses cargos políticos que antes não eram ocupadas com pessoas, né, vamos colocar ali, mulheres, pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas LGBT. Então, isso cria um conflito, uma resistência por parte, né, de quem já estava ocupando esse lugar, de não querer que essas outras pessoas comecem também a ter voz, ou conseguir utilizar a sua voz nesses espaços. Então, um exemplo dessa violência é a morte da Marielle Franco, que foi uma mulher negra, né, eleita no Rio de Janeiro, e que, tentando questionar a forma que a política tradicional naquele espaço ocorria, acabou sendo morta. Então, é um exemplo de violência política, mas não só violência política, mas, como a gente chama hoje em dia, violência política de gênero. Então, vamos falar sobre a estrutura do Estado brasileiro? Por que isso é importante? Se nós não entendermos essas estruturas, como é que a gente pode estar preparado para votar e saber qual que é o impacto do nosso voto na realidade? Então, é sempre legal lembrar que a eleição para presidente não é a única que determina o rumo do nosso país.
nós temos diversos cargos, né, eletivos no nosso país e que merecem atenção e o nosso cuidado e estudo sobre aqueles candidatos que nos interessam, para que a gente não caia nessa armadilha de achar que o país não está indo para uma direção que nós gostaríamos, ou que as coisas poderiam ser diferentes e melhores, porque se a gente só se importa quem a gente vota para presidente, isso não vai surtir muito efeito, porque outras pessoas vão participar dessa cadeia de tomada de decisão e o presidente, a presidente que for eleito, não vai conseguir fazer milagre, né? Então, a gente vai conversar um pouco nessa segunda parte, como nós podemos entender o que essas pessoas fazem e o que nós devemos levar em conta quando formos escolher o nosso voto, né? Para que a gente consiga realmente que esse voto nos represente. E esse conhecimento, né, faz com que a gente possa também exigir os nossos direitos das pessoas certas, sem que sejamos manipulados, sem que a gente escute informações falsas, acabe caindo em fake news e se sentindo perdido dentro desse cenário. Então, vamos encerrar por aqui. Em breve voltamos para a segunda parte.